microbioma, né? A gente vai abordar então algumas notícias interessantes. É um objeto de grande interesse da ciência e nos últimos anos tem tido muito estudo. E por que a gente tem tido cada vez mais estudo relacionado ao microbioma? Por conta da tecnologia. Agora, com técnicas de metagenômica, a gente consegue fazer um pool genético e associar as informações genéticas às diferentes espécies, grupos, filos. E aí, vamos lembrar então o conceito. No nosso top 5 de hoje, eu quero falar sobre o que é o microbioma, né? Como essa comunidade se comunica com o nosso corpo, e ao longo da live a gente vai ver se tem alguma coisa prática que a gente possa usar a nosso favor. Então, o microbioma nada mais é do que a comunidade de micro-organismos que coabitam o nosso corpo. Então, eles vivem com a gente está falando de bactérias, a gente está falando de arqueias, a gente está falando de fungo, a gente está falando de protistas, a gente está falando de vírus. De todos os microbiomas, o mais estudado e atualmente considerado o mais importante é o intestinal. Então, isso a gente está falando de trilhões de micro-organismos, trilhões de bichos que vivem no nosso trato intestinal. Então, quando a gente fala de microbioma intestinal, a gente está falando do quê? De função desempenhada por esses micro-organismos. Então, a gente tinha, né, uma lógica de que eles meio que estavam lá, eles eram comensais, eles não serviam de nada. Mas vamos ver algumas funções que a gente já sabe que estão diretamente relacionadas com o microbioma: digestão de alimento, produção de vitaminas e modulação do sistema imunológico. Acho que essas três funções estão diretamente relacionadas ao microbioma. E por que ele é importante para a nossa saúde e bem-estar, né? Os estudos eles têm mostrado que o microbioma, vou chamar aqui equilibrado, ele pode prevenir doenças como obesidade, diabetes e doenças inflamatórias intestinais. Então eu trouxe aqui as três funções principais, que é digestão, produção de vitaminas e modulação do sistema imunológico. Quem aqui estudou na parte do sistema digestório que a digestão dependia de microbioma? Eu, pelo menos, não tive essa informação lá atrás. Quando o microbioma ele não está equilibrado, ele não está funcionando da forma adequada, a gente tem o termo disbiose. E aí é um termo aberto. Por quê? Porque a gente não tem o que é necessariamente um microbioma normal. Mas alterações do microbioma hoje estão relacionadas a doenças oncológicas, doenças imunomediadas e distúrbios neuropsiquiátricos. Então a gente está falando de grupos de doenças amplos e muito importantes. E uma pergunta é: a gente consegue hoje usar esse conhecimento a favor em direção à nossa clínica, né? Tipo, eu aqui tô de jalequinho, tô aqui atendendo no consultório. Será que eu consigo usar isso a nosso favor? Estamos engatinhando, só que hoje já existem testes que analisam a composição do microbioma intestinal. Eu, na prática, ainda não estou utilizando isso porque eu tenho um certo receio de interpretar errado. Os estudos, eles ainda não são desenhados parecidos, ainda está em aberto. E se alguém aqui pede, por exemplo, esses estudos genéticos para ver qual que é a composição do microbioma e orientar a dieta a partir desse microbioma identificado, e usar probióticos a partir desse microbioma identificado, prebióticos para refazer essa flora, esse microbioma intestinal, diz aí. Eu quero a dica de vocês. Em conclusão, o microbioma é uma área que está mudando, está evoluindo. O médico não pode ficar de fora e a gente cada vez mais vai precisar entender o que está acontecendo. E agora, muito mais do que remédios, suplementos, a gente vai ter que cada vez mais entender o que significa dieta saudável, alimentação saudável, vida saudável e coisas do tipo. Quem tem usado a questão do microbioma na rotina, no dia a dia? Lembrando que hoje aqui a gente está fazendo a gravação do nosso podcast, ele vai pro ar em breve, não sei qual é o dia, e nesse podcast a gente vai conversar, vai trazer as questões do microbioma. O microbioma não é só intestinal, a gente tem o microbioma cutâneo. Ele é menos estudado que o intestinal, mas ele também desempenha um papel importantíssimo.
Pele, sabidamente, um órgão de interface. O microbioma ele está antes da pele propriamente dita. Então hoje a gente sabe que o microbioma é considerado quarta camada da pele. Então a gente está falando de hipoderme, derme, epiderme e microbioma cutâneo. Hoje vocês já podem incorporar esse conceito. Além disso, além dele influenciar na integridade, dele proteger das infecções, ele também vai fazer o seguinte, ele começa a sinalização entre eles e os queratinócitos e assim acaba influenciando o sistema imunitário cutâneo. Ou seja, o sistema imunológico da pele é diretamente relacionado com o microbioma e a gente pode ver um exemplo, né, de inflamação microbioma induzida, que é o caso da dermatite seborreica. Então, na dermatite seborreica, em alguns casos, o que acontece? Você tem uma mudança da qualidade do óleo, a mudança da qualidade do óleo é metabolizada pelas malacésias. Nesse metabolismo, você acaba tendo substâncias que são irritativas e pró-inflamatórias e com isso você começa a ter uma inflamação e a descamação secundária. Então o microbioma cutâneo é importante para a saúde humana e cada vez mais a gente tem produtos prebióticos, cutâneos e que você vai aplicando e já tivemos suplemento, inclusive para tratamento da dermatite seborreica, suplementação oral com probióticos, né? O meu top 4 de hoje é: quem somos nós? Você é você ou você é você mais o seu microbioma? A gente já teve uma live em que a gente fala de microbioma, foi uma das primeiras lives do nosso podcast. Só para vocês terem uma ideia, no nosso podcast a gente tem live de microbioma cutâneo, a gente tem uma live de microbioma e obesidade e a gente tem uma live sobre oncobioma cutâneo. Então eu lembro dessas três assim, que são lives muito legais que vocês podem complementar com o que vocês estão assistindo aqui. Então a gente já conversou nessas lives anteriores que é o conceito de holobionte. A gente é como se fosse o coral, a gente não é... Lembra os corais que tem vários peixinhos e tal? Eles são considerados um único ser vivo. Sobre holobionte, então, a gente está... Como nós devemos ajudar o nosso microbioma a nos ajudar a envelhecer melhor. O Mayra está achando complicado, mas eu vou trazer aqui então alguns pontos que talvez a gente já possa usar a nosso favor. E se eu te perguntar qual é o principal fator de influência nossa em cima do microbioma? Chama-se dieta. Dieta é o mais importante. Esse é o que a gente influencia. A gente influencia pouco a composição inicial, porque isso acontece ao nascer. Algumas pessoas defendem, né, então, por exemplo, que o parto cesáreo é pior do ponto de vista de composição de microbioma, e que o ideal é que seja vaginal. É a questão, só que você, por exemplo, você nasceu do jeito que você nasceu. Então, como é que vai ser a partir de então, né? A gente precisa, uma vez a partir do nascimento, modular o nosso microbioma. Lembrar, então, que não necessariamente é a bactéria, e sim aquela função exercida que pode ser por uma outra bactéria ou por um plasmídio. E parece que o ponto que mais influencia positivamente, não tem essa evidência toda, chama-se restrição calórica e jejum. São duas coisas que influenciam positivamente a longevidade, a qualidade do seu microbioma e a sua saúde. Quando a gente come, a gente ativa uma via de sinalização que envolve insulina e o fator de crescimento 1 associado tipo insulínico e inativa uma via chamada BOX ou Transcription Factor, que é o FOXO. Tem FOXA também, mas o fato é o seguinte, quando ele está inativado, você perde funções importantes relacionadas a metabolismo, a autofagia benéfica e não a maléfica, e resposta ao estresse. Então, restrição calórica é considerado uma estratégia importante. Agora, a gente não pode fazer restrição calórica de qualquer jeito. Você não vai fazer restrição calórica e fazer maratonar, por exemplo. Então, você tem que ter um certo equilíbrio. Agora, tirando a restrição calórica, existem algumas questões que são importantes. Então, por exemplo, fibras. A gente sabe que fibras são importantes como pré-bióticos. Então, por isso que entra a questão dos legumes, as folhas verdes principalmente. Mas eu quero trazer 3 artigos que envolvem modificação de dieta que tiveram alguma base científica. Então, eu trouxe um artigo que é o seguinte, uma revisão
em que ele estuda 58 estudos clínicos que avaliam o impacto do kefir. Então, o kefir é um exemplo de uma comida fermentada. As comidas fermentadas acabam que funcionam como se fossem pré-bióticos, então vale a pena. Então, o kefir é uma bebida fermentada que tem bactérias e leveduras benéficas. E ela tem sido associada a vários benefícios de saúde. Então, a gente está falando de kefir, kombucha, chucrute, coalhada, quente. Então, são alimentos que vale a pena incorporar no seu dia a dia. E quando a gente usa o kefir em condições médicas, tem benefício em doenças gastrointestinais, ele não especificou, melhora teoricamente o controle da glicemia no diabetes, melhora doenças cardiovasculares, ajuda no tratamento de câncer, doenças renais e inflamação. Muito genérico, né? Óbvio que a gente não vai indicar kefir para o tratamento específico, mas isso entra na composição. Isso eu recomendo que a gente englobe probiótico, pré-biótico e pós-biótico, né? Esse conceito, né? O kefir é o bicho, então é isso aí, probiótico. Pré-biótico é quando você dá comidinha para eles, né? Então, Raquel já chegou aqui dando uma corrigida geral. Valeu, para não passar nada, né? Objetivamente, melhora dos sintomas do intestino irritável, colite ulcerativa e doenças inflamatórias intestinais. Isso foi identificado. Melhora metabólica, com redução do açúcar do sangue e colesterol em pessoas com diabetes do tipo 2. Lembrando que são estudos pequenos, com limitação de metodologia, tudo isso. Os plasmídios, eles podem funcionar excluindo bactérias, então alguns plasmídios eles conseguem eliminar as bactérias ruins. Eles podem melhorar a função do mutualismo. Só para a gente lembrar, 50% de todas as bactérias têm pelo menos um plasmídio. E fiquem tranquilos que eu vou chegar numa parte mais clínica já já. Então a gente tem o seguinte cenário. Temos os plasmídios que invadem as bactérias. Eu não sei se vocês sabem, né? Eles vão entrando, tem diferentes sistemas de entrada. Algumas bactérias se defendem dos plasmídios. É como se fosse um CRISP, né? É o sistema de defesa da bactéria que mata esse plasmídio ou não. Porque alguns plasmídios conseguem se defender dos CRISP. Então o que eu estou falando em resumo? A gente está falando de um novo componente que se chama plasmidoma. A gente está falando do microbioma da bactéria que influencia o microbioma do corpo humano, completando o conceito de holobionte. Ou seja, a gente está falando de uma função importante ou não, depende de qual plasmídio, que vai muito além da espécie. Esse tema a gente vai ouvir cada vez falar mais disso. Eu queria saber, quem que já ouviu falar de plasmidoma e quem acha que o microbioma pode influenciar na nossa longevidade? A gente, dermatologista, trata de envelhecimento. Muitos que não ficaram com a gente poderiam estar pensando, mas o que eu, dermatologista, tenho a ver com microbioma intestinal? E é sobre isso que a gente vai falar no nosso top 3. Qual é a influência do microbioma e a longevidade? Saiu um artigo agora, recente, março de 2023. Mendelian Randomization Analysis Reveal Causal Relationships Between the Human Microbiome and Longevidade. O que ele fez assim, eles fizeram uma randomização mendeliana, uma análise que revelou uma relação entre o microbioma humano e a longevidade. A gente está falando aqui de uma análise de dados em que, de acordo com o artigo, eu não fui em minúcias técnicas, existe uma relação causal entre viver mais e a qualidade do seu microbioma. Uma abordagem que eu não conheço, se alguém puder explicar melhor aí, chama-se randomização mendeliana. Eu não vou entender, então nem vou explicar. Se eu não entendo, mas o fato é que a gente está falando de 9.000 pessoas de ascendência europeia. Então é um estudo com população europeia. E os resultados foram os seguintes: microbioma humano tem relação causal com longevidade. Especificamente foi encontrada uma associação positiva entre alguns gêneros. E os principais foram Faecobacterium, vou ter que colar aqui porque esse nome é difícil, Christensenelaceae. E esses estão associados à longevidade. O gênero Prevotella está relacionado negativamente à longevidade. E aí o que eles sugerem? Que nós devemos começar a olhar na manipulação da composição do microbioma como uma estratégia
para melhorar a longevidade. Então você que quer que seu paciente viva mais e melhor, vai ter que começar a ficar de olho no que está acontecendo em relação ao microbioma. Não temos as respostas, a gente não tem ainda o guideline de manejo de microbioma para rejuvenescimento. Então é interessante que durante o envelhecimento a gente tem que estar de olho quem está envelhecendo com a gente. Então a gente não só vai envelhecer mais, como envelhecer melhor, porque a gente já viu que tem várias doenças associadas a microbioma. Não percam lá o episódio que eu falo de obesidade e microbioma com o Omar. Eu não sei se essa relação é unidirecional, como a gente falou antes. A gente pode ter a influência da pessoa sobre o microbioma e do microbioma na pessoa. E a gente já falou em enterotipos, formas de classificar as pessoas pelo microbioma, né? Relacionando com ancestralidade, geografia, predisposição para obesidade, tudo isso. Está tudo em construção aqui e agora ao mesmo tempo. Tem algumas bactérias para manipulação, geralmente eles trabalham no nível de filo, né? Então eles vêm muito Bacteroidetes, Firmicutes, Lactobacteriaceae. Então a gente está muito nessa camada. As pessoas não sabem, dependendo do estudo, uma mesma bactéria está associada a coisa boa, coisa ruim. Então vamos ficar de olho. Aonde eu tô hoje é o seguinte, antes da gente entrar no nosso top 2, o que eu percebo, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, antes, até pouco tempo atrás, eu achava que diversidade bacteriana era o mais importante. Aí eu entendi o seguinte, quando você pega, por exemplo, uma espécie, o que importa é o pool da carga genética daquela espécie. Então, X% produz isso, 40% produz aquilo, é como se cada um fosse especialista numa coisa. Hoje, o importante é o pool da carga genética do todo. Então, às vezes, uma bactéria que é diferente num estudo, ela tem o plasmídio, que a outra no outro estudo não tem. Então, a gente vai ter que começar a olhar os metabólitos e as substâncias produzidas por esse pool. Está um pouco complicado, mas eu acho que a gente consegue clarear algumas coisas. E no nosso top 2 de hoje, como nós devemos ajudar o nosso microbioma a nos ajudar a envelhecer melhor. O Mayra está achando complicado, mas eu vou trazer aqui então alguns pontos que talvez a gente já possa usar a nosso favor. E se eu te perguntar qual é o principal fator de influência nossa em cima do microbioma? Chama-se dieta. Dieta é o mais importante. Esse é o que a gente influencia. A gente influencia pouco a composição inicial, porque isso acontece ao nascer. Algumas pessoas defendem, né? Então, por exemplo, que o parto cesáreo é pior do ponto de vista de composição de microbioma e que o ideal é que seja vaginal. É a questão, só que você, por exemplo, você nasceu do jeito que você nasceu. Então, como é que vai ser a partir de então, né? A gente precisa, uma vez a partir do nascimento, modular o nosso microbioma. Lembrar, então, que não necessariamente é a bactéria, e sim aquela função exercida que pode ser por uma outra bactéria ou por um plasmídio. E parece que o ponto que mais influencia positivamente, não tem essa evidência toda, chama-se restrição calórica e jejum. São duas coisas que influenciam positivamente a longevidade, a qualidade do seu microbioma e a sua saúde. Quando a gente come, a gente ativa uma via de sinalização que envolve insulina e o fator de crescimento 1 associado tipo insulínico e inativa uma via chamada BOX ou Transcription Factor, que é o FOXO. Tem FOXA também, mas o fato é o seguinte, quando ele está inativado, você perde funções importantes relacionadas a metabolismo, a autofagia benéfica e não a maléfica, e resposta ao estresse. Então, restrição calórica é considerado uma estratégia importante. Agora, a gente não pode fazer restrição calórica de qualquer jeito. Você não vai fazer restrição calórica e fazer maratonar, por exemplo. Então, você tem que ter um certo equilíbrio. Agora, tirando a restrição calórica, existem algumas questões que são importantes. Então, por exemplo, fibras. A gente sabe que fibras são importantes como pré-bióticos. Então, por isso que entra a questão dos legumes, as folhas verdes principalmente. Mas eu quero trazer 3 artigos que envolvem modificação de dieta que tiveram alguma base científica. Então, eu trouxe um artigo que é o seguinte, uma revisão
em que ele estuda 58 estudos clínicos que avaliam o impacto do kefir. Então o kefir é um exemplo de uma comida fermentada. As comidas fermentadas acabam que funcionam como se fossem pré-bióticos, então vale a pena. Então o kefir é uma bebida fermentada que tem bactérias e leveduras benéficas. E ela tem sido associada a vários benefícios de saúde. Então a gente está falando de kefir, kombucha, chucrute, coalhada, quente. Então são alimentos que vale a pena incorporar no seu dia a dia. E quando a gente usa o kefir em condições médicas, tem benefício em doenças gastrointestinais, ele não especificou, melhora teoricamente o controle da glicemia no diabetes, melhora doenças cardiovasculares, ajuda no tratamento de câncer, doenças renais e inflamação. Muito genérico, né? Óbvio que a gente não vai indicar kefir pro tratamento específico, mas isso entra na composição. Isso eu recomendo, que a gente englobe probiótico, pré-biótico e pós-biótico, né? Esse conceito, né? O kefir é o bicho, então é isso aí, probiótico. Pré-biótico é quando você dá comidinha para eles, né? Então, Raquel já chegou aqui dando uma corrigida geral. Valeu, para não passar nada, né? Objetivamente, melhora dos sintomas do intestino irritável, colite ulcerativa e doenças inflamatórias intestinais. Isso foi identificado. Melhora metabólica, com redução do açúcar no sangue e colesterol em pessoas com diabetes do tipo 2. Lembrando que são estudos pequenos, com limitação de metodologia, tudo isso. O segundo artigo é o seguinte: eles são beta-glucans como microbiota, aí sim como prebiótico. Então, ele pega os beta-glucanos, que são polissacarídeos encontrados em diversas fontes alimentares, como grãos integrais, cogumelos, leveduras, e ele tem esse efeito benéfico. E parece que esse efeito benéfico mostra que os beta-glucanos, quando atuam no microbioma intestinal, eles acabam estimulando carga genética positiva, benéfica para o intestino. E dois exemplos aqui são os bifidobactérios e os lactobacilos. Então eles funcionam como prebióticos, promovendo a proliferação da população que você quer. Melhorando, ele diz que melhora a diversidade bacteriana, não sei. E, além disso, eles estimulam a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que a gente não consegue produzir, que tem ação anti-inflamatória e imunomoduladora no intestino. Então aqui a gente está falando de função gastrointestinal, a gente está falando de sistema imunológico, por conta da reposição dos beta-glucanos, é importante, né? E onde é que você acha? Cevada, aveia, farelo de aveia, farelo de trigo, levedura de cerveja, cogumelo shiitake, cogumelo maitake, até pão. Cerveja, eu não recomendo pão para ninguém, mas tá aí. E um terceiro, eu trouxe um outro estudo que é o seguinte: vitamina D com probióticos inibem carcinogênese coloretal em ratinhos. Eu sei que nem sempre que acontece em rato é o que vai acontecer com a gente, mas o que eu tô trazendo aqui é que vitamina D com probiótico inibe a carcinogênese induzida quimicamente. Eles são 4 grupos, né? E aí eles compararam vitamina D, probiótico, nada e os dois juntos. E os dois juntos o resultado foi melhor, né? Foi capaz de reduzir significativamente o número de lesões pré-cancerígenas. E isso é muito legal. Então você associar a vitamina D no contexto do prebiótico está fazendo sentido usando esse estudo como base. E aí eu queria, antes de chegar no nosso top 1, a gente está num ritmo mais acelerado. E aí, vocês pegaram alguma dica legal? Vocês acham que dá para usar alguma coisa? Porque eu não gosto do glúten. Eu acho o glúten surreal de ruim. Ele mimetiza moléculas, causa doença, tem sintomas e ele é desnecessário. E a qualidade do trigo, né? Eu acho que se a gente tivesse acesso a um trigo melhor, talvez eu fosse menos radical. Não, eu não disse como eu prescrevo a vitamina D não, Apris. Eu não tenho assim uma estratégia fixa. Eu só faria a vitamina D diária, se a pessoa puder manter na receita, e não faria aquele sistema de vitamina D semanal, né? Que eu tô vendo que algumas pessoas estão fazendo agora 7.000 unidades por semana. Eu prefiro dose diária. Como é que vocês prescrevem? E veja bem, toda essa parte minha de como eu faço,
400 unidades por dia e tal. É impressão, tá? Não necessariamente é a forma que todo mundo tem que fazer. É diferente de algumas situações. Eu estimulo mais o consumo dessas comidas fermentadas do que comprimido. Eu ainda não tenho equilíbrio desse qual é a melhor bactéria para a pessoa consumir. Coalhada, quem tem acesso a quente, dependendo de onde você mora, você tem acesso, kombucha. Eu só olho também se tem muito carboidrato, né? Porque às vezes eles põem açúcar para melhorar. Antigamente era o Yakult, né, que a gente consumia, né? Eu queria trazer pra gente agora o nosso top 1. Será que o microbioma manda na nossa mente? Será que o microbioma nos domina? E aí eu quero começar trazendo um artigo também de março de 2023, tudo novinho, fresquinho pra gente aqui. Em Nebraska, eu não tenho pão, mas eu tenho aqui os artigos saídos do forno para todo mundo aqui. O artigo é o seguinte: o microbioma intestinal na desordem da ansiedade social, uma evidência de composição alterada e de função alterada. Esse é um artigo de revisão, e aí esse artigo ele faz o seguinte, ele faz uma revisão de vários estudos do papel do microbioma intestinal no transtorno de ansiedade social. E os resultados indicam o seguinte, que indivíduos com transtorno de ansiedade social apresentam alteração na composição e função do microbioma intestinal em comparação com indivíduos saudáveis. Então existe diferença. Essas alterações incluem diminuição da diversidade microbiana, que hoje eu leria como alteração da diversidade funcional, aumento de bactérias patogênicas, então algumas espécies realmente são ruins, diminuição das bactérias sabidamente boas. Por quê? Porque eles afetam a produção de neurotransmissores, alguns hormônios relacionados ao estresse e influenciam o sistema imune. O sistema imune indiretamente leva a cansaço e o cansaço ele vai influenciando. Acho que o trigo é importante. Não sei se o problema é o trigo, acho que é o trigo moderno. Até quando a gente tem, por exemplo, come pão na Itália e come o pão daqui, é diferente. Para quem tem sensibilidade a glúten também tem uma sensibilidade diferente. Vocês passam a experiência de vocês aí quando vocês viajam, comem pão lá na Itália, quem come aqui tem diferença, não tem diferença? E aí eu queria trazer que situações específicas da nossa saúde mental já sabemos estar relacionadas ao microbioma. Então, ansiedade e depressão, temos estudos que mostram que indivíduos com ansiedade e depressão têm alterações na composição do microbioma intestinal. Distúrbios alimentares indicam que o microbioma intestinal influencia o comportamento alimentar. Então, não apenas a parte digestória, também influencia o seu comportamento, influencia o seu apetite, com influência direta na composição corporal da pessoa. O microbioma pode afetar a resposta ao estresse e à ansiedade. Então você pode ter uma resposta ao estresse pior e a percepção ao estresse. Olha aqui, o colega está perguntando como é que melhora esse microbioma. Eu prescrevo, a colega já está dizendo que prescreve probióticos em cápsulas ou pó. Tem várias formulações. Às vezes eu faço isso para pacientes selecionados. Eu começo com um discurso, eu converso. Se a pessoa comunga e começa a se interessar, aí eu vou trazendo a questão dos alimentos fermentados. Eu não faço isso como se fosse, olha, aqui você vai ter que tomar esse e tal. Eu faço diferente. Outro impacto direto é no sono. Microbioma está relacionado à regulação e o ritmo circadiano. E com isso, impactando humor e comportamento. Caraca, é direto. O nervo vago ele vai lá direto no trato gastrointestinal, lá tem trilhões de bactérias, as bactérias influenciam o famoso, eixo cérebro-intestino. Vamos detalhar um pouquinho mais. A tal da comunicação microbioma intestino-cérebro. O microbioma produz neurotransmissores. Serotonina é um dos mais conhecidos e eu já ouvi que em algumas pessoas 90% da serotonina é originária do microbioma. Tem outros metabólitos que existem. Modulação da inflamação e permeabilidade intestinal. Então o microbioma ele influencia a
Leak, porque olha a questão do glúten de novo, né? O glúten está associado ao leak, a vazamento do conteúdo intraintestinal para o nosso organismo, né? E o microbioma ele facilita ou dificulta esse leak, esse extravasamento, que é o que eles chamam de permeabilidade intestinal, tanto pela presença deles como por produção de metabólitos. E isso acaba levando a um quadro inflamatório crônico subclínico, ao que ele chama de disbiose, e que pode também influenciar o humor. Produção de ácidos graxos de cadeia curta é 100% vinda do microbioma, que tem efeito anti-inflamatório, atuam na qualidade da neurotransmissão e parece que estão relacionados à ansiedade e depressão. Regulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, porque o microbioma ele está relacionado na resposta no estresse, na ansiedade. E aí você está falando de aumento de vulnerabilidade, desenvolvimento de transtorno de humor e por aí tal. O microbioma produz melatonina. Então algumas bactérias podem produzir melatonina, importante para o ritmo circadiano, regulação do sono. Disbiose intestinal afeta diretamente essa produção. A gente não está falando de tudo. Além do fato que não sei se alguém aqui vai se identificar, que algumas pessoas têm gases, muito gases, se sentem mal. Quando você produz muito gás, você tem um efeito parasimpático, você fica meio tonto, sente dor, é incômodo, impacta no humor, a roupa não fica legal. E uma das melhores formas de tratar quem... Alguém me ajuda a lembrar quando a pessoa tem excesso de gases por conta do microbioma? Tem um nome e uma das melhores formas de você cuidar desse tipo de problema, qual é? É jejum. Porque quando você entra em jejum, você começa a fazer um washout. E esse washout é como se fosse um movimento peristáltico do trato gastrointestinal. A medida é SIBO. Quando você começa a ter uma disbiose, as bactérias produtoras de gás, elas vão sendo deslocadas para o estômago. E aí você precisa fazer esse washout para poder fazer o quê? Na peristalse, reposicionar essas bactérias produtoras de gases que deveriam estar mais lá no intestino, final do delgado, até no grosso. Exatamente. É SIBO o nome. Deixa eu pegar a sigla certinho. Deixa eu dar uma colada aqui. SIBO é supercrescimento bacteriano, né? E os sintomas do SIBO quais são? Porque ele tem náusea. A flatulência não acontece tanto, sabe por quê? SIBO e SIFO, exatamente. A flatulência está muito alto, então algumas pessoas arrotam mais do que, eructam mais do que tem gases. E aí tem relação com o tipo de alimentação, né? Então aqui, ó, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, SIBO. E o SIFO é supercrescimento fúngico do intestino delgado. O SIFO eu conheço pouco, eu só conheço mais o SIBO. Intolerância à lactose, acaba que tem, né? A gente viu aqui durante a live que algumas pessoas metabolizam a lactose relacionado a quem? Ao microbioma. Então você não depende apenas de você. Se você tem um microbioma capaz de digerir a lactose, você está bem. Inclusive, não tem aquela alga de quem come sushi? A alga de quem come sushi, a maioria de nós não é capaz de metabolizar. Mas no Japão tem pessoas que conseguem usar a alga por conta das bactérias que conseguem usar e metabolizar essa alga. O jejum no mínimo de 12 horas. Eu recomendo o jejum, depende do objetivo da pessoa, né? Se ela quer emagrecer, se não quer emagrecer. Na verdade, eu não me meto muito na dieta dos outros porque eu não tenho muita paciência para ficar orientando. Mas é isso, o microbioma participa de tudo. Esse foi o resumo da Maria. Maria, é isso aí. A gente está falando de 25 mil genes produtores de proteínas que vêm de você e 45 milhões que vêm do microbioma. Vamos aprender muito ainda sobre o assunto. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado a informação, que tenha sido uma informação de valor. A mensagem foi: não importa a tua especialidade, você precisa entender de microbioma intestinal. Então, vou repetir e eu quero saber se vocês concordam. Não importa a tua especialidade. Entender de microbioma vai virar um dever
e vai virar uma obrigação de todos os médicos. Relembrando, nós temos live sobre microbioma cutâneo, live sobre oncobioma, a gente tem live sobre microbioma e obesidade. Então tá lá, tá disponível, é informação ainda bem atual, é uma informação que infelizmente a gente não conversa tanto em congressos, a gente tenta trazer de uma forma muito categórica e a gente está construindo tudo isso. Agradeço, se vocês gostaram da live de hoje, compartilha, recomenda para o colega médico. Aqui é uma live aberta, mas o ambiente é para nós médicos, é um linguajar mais voltado para o médico, eu não trago tanta terapêutica, mas se você não for médico e quiser compartilhar com o teu amigo, que tem interesse, quer entender um pouquinho mais sobre o microbioma, vamos envelhecer melhor. Nós, com os nossos amigos, bactérias, vírus, protistas, arqueias e plasmídios. Todas essas lives, elas viram podcast, então estão lá no Spotify. No link da bio tem lá, Pele Digital Cast. Clica lá que vai para lá. E mais uma vez agradecer a todos que participaram da nossa jornada Imuno 2.0, que é uma outra área da medicina que não para de crescer e muito possivelmente no futuro a gente vai comungar, né? Metabolismo, microbioma e imunologia. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço e até semana que vem.